Assegurou a classificação do Flamengo para esta decisão de Libertadores. Mendel Bidlovski chegando mais uma vez aqui com a gente, direto lá da Argentina, para falar deste Flamengo classificado para mais uma decisão. Mendel, bem-vindo mais uma vez, amigo. Um beijo para você. Beijo, Glaucia. É isso mesmo. O Flamengo classificado para mais uma decisão de Conmebol Libertadores, como a gente viu aí, com espírito de Libertadores. O Flamengo jogou quando teve que jogar, também se defendeu quando teve que se defender. O Rossi, um grande personagem da partida, fazendo grandes defesas no momento que precisou. O Flamengo precisou do Rossi, o Rossi estava lá e teve esse momento, né? Um momento realmente muito importante da partida, a expulsão do Plata. A torcida do Flamengo, os jogadores do Flamengo, comissão técnica do Flamengo, todo mundo reclamou muito. O VAR chegou a analisar essa expulsão, mas considerou que teve uma conduta violenta o Plata e manteve a expulsão. O fato é que o Flamengo jogou boa parte do segundo tempo com um jogador a menos. O Felipe Luiz fez mudanças no time, colocou o Danilo na defesa. O Flamengo se defendeu bem e conseguiu a classificação para a quinta decisão de Libertadores na sua história. Como eu disse na reportagem, nos últimos 7 anos é a quarta final de Libertadores do Flamengo. O Flamengo tem toda essa experiência. Muitos jogadores desse time já tiveram em finais de Libertadores. O próprio técnico Felipe Luiz pode ser o segundo brasileiro na história a conquistar a Libertadores. Como jogador e como técnico, Renato Gaúcho foi o outro brasileiro. Para a decisão, o Flamengo espera, aguarda o outro finalista que sai da partida entre Palmeiras e LDU. E aí tem algumas coisas já a se considerar, algumas questões. Primeira, o Plata. Plata é desfalque para a decisão, foi expulso na semifinal contra o Racing. E outra questão é o Pedro. Pedro teve a fratura no antebraço na primeira partida da semifinal contra o Racing no Maracanã. Está nesse processo de recuperação, braço imobilizado. Então o Flamengo acompanha a evolução, faz outros exames para entender melhor a lesão do Pedro, para saber se ele poderá estar à disposição na decisão da Conmebol Libertadores. Então o Flamengo agora se mobiliza para o Campeonato Brasileiro, mas claro, também já pensando na grande decisão da Conmebol Libertadores, o Flamengo vai em busca do tetracampeonato da Libertadores, Glaucia. Boa, Mendel. Obrigada, amigo. Parabéns pelo excelente trabalho de sempre por aí. Boa volta para você, para toda a nossa equipe que esteve na Argentina acompanhando esta classificação do Flamengo. Flamengo que já voltou, já está no Brasil, mais tarde trabalha, inclusive. Rodrigo Jufo, mais uma vez conosco aqui no Sport Center, acompanhou essa chegada do Flamengo hoje. Bem-vindo mais uma vez, Jufo. Beijo para você, amigo. Boa tarde, Glaucia, a todos os amigos do Sport Center. Retornamos aqui do Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, onde na manhã desta quinta-feira desembarcou o primeiro finalista da Conmebol Libertadores 2025, o Flamengo, recebido por alguns torcedores aqui no saguão, que também ganharam o apoio, o coro na voz também de pessoas que passavam aqui, esperavam familiares desembarcar, taxistas, motoristas de ônibus, todo mundo feliz da vida aqui no Rio de Janeiro com essa classificação do Flamengo a mais uma decisão de Conmebol Libertadores. É a quarta em 7 anos, mostrando aí o poderio rubro-negro nesses últimos anos na principal competição da América. Todo mundo muito festejado, todo mundo recebeu apoio. Gonzalo Plata, atacante do Flamengo, que foi expulso contra o Racing, também recebeu apoio da torcida, também foi bastante aplaudido aqui na saída no aeroporto, mas tivemos os favoritos, né? O Agustín Rossi, goleiro eleito o melhor em campo nesse jogo contra o Racing, agarrou muito, fez defesas importantes que garantiram o 0-0, foi bastante festejado, tirou foto, foi bastante bem recebido pelos torcedores rubro-negros, além de outros nomes, Arrascaeta, também o Bruno Henrique e também o Léo Pereira, um dos destaques da defesa, também foi bastante aplaudido nessa saída. E um dos grandes nomes dessa classificação, Felipe Luiz, chega a mais uma decisão e tenta agora pela primeira vez como treinador garantir o tetracampeonato. Um clube brasileiro nunca conquistou 4 vezes a Libertadores. Então o elenco rubro-negro já saiu, todo mundo foi descansar nessa manhã em casa com os familiares, mas no período da tarde, por volta das 4 horas, o Flamengo treina no Ninho do Urubu, Glaucia, porque no sábado já tem que virar a chavinha para encarar o Sport no Maracanã. E é muito importante frisar, galera, que o Flamengo está a apenas 1 ponto do time do Palmeiras. Dá para o Flamengo agora, né, focar e dedicar todas as suas atenções ao Brasileirão, tendo em vista que a final da Libertadores só vai acontecer no dia 29 de novembro.
ou seja, tempo suficiente para o Flamengo se consolidar no Campeonato Brasileiro. Eu sei que não vai ser fácil, está desgastante, né? Mas também está desgastante para o Palmeiras até aqui, né? Acredito que o Palmeiras não deve ir adiante, mas ainda que for adiante, o Flamengo tem tempo suficiente para brigar sim por esse título do Brasileirão. E acredito, né, que agora contra o Sport é um bom motivo para os jogadores, né, fazer com que esse time vire a chave, esqueça o que aconteceu no jogo contra o Fortaleza e se dedique para vencer esse jogo e aí sim colocar uma pressão para cima, né, do time de São Paulo. O trabalho não para, meu amigo. Olha os números aí de Felipe Luiz desde a sua estreia no comando do Flamengo, jogos só com o time principal. 76 jogos oficiais para 49 vitórias, 18 empates e 9 derrotas, um aproveitamento de mais de 72% para 130 gols marcados e 44 sofridos. São 3 títulos no período também, Copa do Brasil de 24, Supercopa de 25 e o Carioca também de 2025. Rafael Marques chegando aqui pra gente também para falar desse Flamengo, desta classificação, deste trabalho de Felipe Luiz chegando a mais uma decisão. Tudo bem, Rafa? Seja bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Outro para você, Glaucia, um abração para o Donk, para o Jailson, para o Fã de Esporte, para os demais companheiros participando aqui também desse Sport Center. Pois é, o Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, amanheceu com a metade da cidade muito feliz, né? Porque é o que se estima, que haja pelo menos 50% de cariocas que torcem pelo Flamengo. E os outros torcem por Vasco, Fluminense e Botafogo. Ainda se recuperando a cidade do que aconteceu anteontem no Complexo Alemão e também na Penha. Ainda temos alguns estabelecimentos fechados, algumas empresas trabalhando em meio período a partir da tarde, algumas escolas com aulas pela manhã canceladas ou em formato home, ou as escolas da parte da tarde também, algumas cancelando as aulas e outras retomando as aulas. A cidade está recuperando a sua rotina habitual. Essa que é a grande realidade, mas com um pouco mais de alegria, com um pouco mais de prazer pela classificação do Flamengo para a decisão da Conmebol Libertadores. Mais uma vez vai jogar em Lima, dia 29 de novembro, contra Palmeiras ou LDU. Até agora o Flamengo acumulou na Libertadores de 2025 pouco mais de 50 milhões de reais em premiação por ter avançado fase a fase até chegar mais uma vez à grande decisão. Se for campeão da Libertadores, ganha mais 37, for vice-campeão, ganha mais 37 milhões de reais. E se for o campeão, ganha 128 milhões de reais. E com esse dinheiro, evidentemente, o clube também conta para a sequência dos seus compromissos, também visando o planejamento para a próxima temporada. Há pouco nós ouvimos aí o Felipe Luiz, né, no trecho da coletiva após o jogo de ontem. Não custa lembrar que na última decisão da Conmebol Libertadores, a de 2022 contra o Atlético Paranaense, que o Flamengo venceu 1-0, gol do Gabigol, se machucou com poucos minutos e depois entrou o Ayrton Lucas. Então sim, ele é um participante de 3 decisões como jogador, 2 títulos e um vice-campeonato, mas na última vez não foi uma boa recordação para ele, Felipe Luiz. Apesar do Flamengo campeão, ele jogou pouco tempo aquela partida contra o Atlético Paranaense, comandado pelo Luiz Felipe Scolari. É o Flamengo pronto para chegar a uma decisão, mas talvez sem mostrar por várias formas de análise o futebol tão confiável como mostrou em outras épocas. Mas isso é tema para a gente debater, né, Glaucia? Pois é, Rafa, até havia uma certa desconfiança nesse jogo de volta na Argentina, embora o Flamengo levasse uma vantagem. E eu lembro da gente discutir aqui que, independentemente de ser a vantagem mínima, era algo importante a se levar, né? Pelo adversário que enfrentava, por esse Racing, que na minha visão hoje acho que é o principal time da Argentina, em trabalho, em tudo que a gente vê em campo, né? Mas acho que essa oscilação dentro até da própria competição, mesmo já na fase de mata-mata, né, Jailson, fazia algumas pessoas olharem e falar, só esse 1-0, poxa, questionar, né? E acho que o jogo que o Flamengo faz, também no segundo tempo, com 1 a menos, a gente comentou na nossa primeira hora, aquela fala ali do Bruno Henrique, um time que soube se aplicar e fazer o que foi necessário ali, na hora de atacar, atacou, mas também, quando foi preciso defender, defendeu muito bem, enfim. Então, acho que isso também traz um pouquinho para esse pessoal que ainda olha e fala, desconfia, duvida desse trabalho do Felipe Luiz. Eu confesso, Glaucia, que o Dom, que a gente estava até aqui fazendo Sport Center, confesso que eu não entendi, na época, o pessoal minimizando a vantagem. Porque é isso, é semifinal de Libertadores. Acho que foi o que eu mais falei, né, na última semana, desculpa, até agora, mas foi o que eu mais falei em relação a semifinal de Libertadores.
não vai ter goleada, porque nas últimas vezes, né, que o Flamengo avançou com goleada em semifinal. E assim, não vai ser sempre dessa forma. Esse histórico, acho que coloca muito isso para o Flamengo, né? Essa cobrança, essa ânsia do torcedor de não, tinha que já ter levado a parada resolvida. Mas então, dessa vez o torcedor, doido, né? Pelo menos a gente estava lá no Maracanã, o torcedor entendeu que no final do jogo, aquele 1-0, o torcedor comemorou sim, o 1-0, o torcedor entendeu que era um adversário que se fechou, foi um jogo muito difícil também pelo gol no final, eu acho que isso ajuda também ao torcedor entender a situação da vantagem. E assim, a gente já estava falando aqui sobre a situação dos brasileiros, né? Do Atlético na Sul-Americana, do Flamengo e do Palmeiras. A gente falava, o Flamengo tem vantagem, gente. O Atlético tinha empatado o jogo de ida, ia decidir em casa. Ok, o Palmeiras tinha tomado uma pancada, né, da LDU e hoje a gente vai ver como vai ser definida. Mas o Flamengo tinha a vantagem e conseguiu justamente ali no primeiro tempo. Foi melhor, mas se classifica também depois justamente por conta da vantagem conquistada no jogo de ida, por conta da expulsão do Plata. Então, assim, a vantagem foi significativa no final das contas, como a gente vinha falando, né, desde a semana passada. E aí eu vou repetir, basicamente, o que eu falei há uma semana. Semifinal de Libertadores, não tem jogo fácil. Você entra ali num gargalo da Libertadores que não tem condições assim de você sempre abrir uma vantagem de 2, 3, 4 gols. O que a LDU fez é algo que é surpreendente, assim, não é normal você abrir 3-0 de vantagem numa semifinal. Então, assim, não sei a opinião dos amigos, mas, repito, é a maior competição do nosso continente e você abrir uma vantagem, mesmo que seja a mínima, já é uma vantagem. É óbvio, né, Dom, que oscilou esse Flamengo muitas vezes, oscilou até dentro dos próprios jogos, né? Acho que aquele jogo contra o Estudiantes faz ali aqueles 30 minutos absurdos e depois dá uma caída, no segundo tempo os caras começam até também gostar do jogo e flertar com uma outra coisa, o jogo para isso, na Argentina, toda essa questão, né? A gente também precisa olhar esse geral, esse entorno, né? Eu acho que isso também entra nesse pacote. Concordo. Você tem momentos do Flamengo na Libertadores que eram passíveis de questionamento em relação ao desempenho na fase de grupos, com o Central Córdoba, num próprio jogo de volta contra o Estudiantes, mas transformar isso num cenário que a vantagem de 1-0 era pouco, que tinha até goleado, é outra história, né? Até pegando o dado que o Nicoletti trouxe em relação ao Palmeiras que tem que reverter, só 10 vezes que um time abriu 3-0, um 3 de vantagem na história da semifinal da Libertadores desde o final da década de 80. Então corrobora o que o Jailson está falando, não é normal você fazer esse tipo de vantagem e a gente viu, por mais que tecnicamente, não há comparação, o Flamengo é bem superior ao Racing, mas é um time que compensa de outra forma, um time muito aguerrido, muito bem trabalhado. A gente já destacou nos últimos dias o que ele fez com os brasileiros na Sul-Americana, na Recopa. Então era uma missão complicada e acho que o Flamengo, assim, foi, além do bom desempenho que apresentou nos 2 jogos, e aí eu digo 2 jogos no momento que ele tem 11 contra 11, porque a expulsão muda o cenário da partida, eu acho que a maturidade de lidar com o nível da qualidade do adversário, a maturidade em levar muitas vezes com a expectativa, enquanto se tem esse debate, se era pouco ou não, o Flamengo sempre foi muito sensato nesse confronto contra o Racing e fez por merecer a vantagem. E acho legal também, a gente fala agora da possibilidade do 4º título do Felipe Luiz. O primeiro dele passa com um roteiro muito parecido com o que aconteceu ontem, né? Que é passando pelo Corinthians na semifinal da Copa do Brasil, com a desvantagem numérica, a inteligência que teve para você compensar a diferença de número de jogadores para conseguir a classificação. Falei no começo do programa e repito, acho que o Felipe Luiz foi bem demais ontem. Tanto na forma como ele escalou o time, a forma como o Flamengo se comportou no primeiro tempo e de você associar rapidamente, porque é muito complicado ali no calor do jogo, por mais que tenha 5 minutos ali até a expulsão do Plata, ele sair de campo, você fazer a leitura que tinha que ser feita, porque era um risco. De fato, você traz o Racing mais para o seu campo, o Flamengo não finalizou no segundo tempo, mas acho que ele tomou a decisão correta e que acabou dando muito certo. O Flamengo mereceu muito a classificação, não foi a vantagem que muitos poderiam esperar, mas acho que era o que condizia com o nível de enfrentamento numa semifinal de Libertadores e o Flamengo cumpriu a missão. E até, né, Dom, que você pontua enquanto os times tinham a
numérico igual, mas acho que nesse pós-expulsão tem isso também, né? Como o time também soube segurar ali, né, Rafa, o contexto todo, porque um Racing que precisava do resultado, que precisava ir atrás do seu gol, com uma vantagem numérica, jogando naquele ambiente hostil, né, de uma forma muito, muito positiva. Então, também teve isso, né, Rafa? E passa muito também pela cabeça do Felipe Luiz, pelo trabalho com que ele faz, de também, né, saber organizar e segurar os ânimos ali, porque para se perder ali também é rapidinho, não tem jeito, é humano até, né? Aquela frase do futebol é dinâmico, eu acho que ela não se aplica tanto em momentos no futebol regularmente quanto se aplicou no jogo de ontem entre Racing e Flamengo lá no El Cilindro. E eu estava ouvindo o Donk falar sobre a questão da decisão do Felipe Luiz em assumir a sua inferioridade numérica e fazer a alteração no modelo de jogo, montar o Flamengo depois da expulsão do Plata no 5-3-1. E aí fiquei lembrando de situações em que técnicos fizeram a mesma coisa, mas obtiveram resultados diferentes e acabaram carregando o ônus da responsabilidade por uma derrota, por uma eliminação. Ontem o Felipe Luiz fez uma escolha que eu acho que conceitualmente ela é certa pelas circunstâncias. E eu acho isso hoje, como achava ano passado, como acharei ano que vem. O futebol atingiu um nível de competitividade, de ocupação de espaço tão alto, tão elevado, sopa pro azar. Reconhecer que você tem uma vantagem a ser administrada com menos munição que o seu adversário é algo sábio dentro do futebol. Se o Flamengo ontem toma um gol, aquele lance do Vieto no finalzinho, por exemplo, uma daquelas bolas inúmeras, incontáveis, alçadas na área, nas construções ofensivas do Racing, se uma daquelas bolas entra, o Flamengo leva o jogo para os pênaltis e é eliminado, automaticamente, hoje, o Felipe Luiz estaria sendo alvo de incontáveis críticas por ter posto uma linha de 5, quando ele colocou o Danilo em campo e tirou um homem de frente. Quando, na verdade, o conceito do jogo foi bem executado. Bem executado. E, na prática, o time conseguiu se manter administrando a vantagem. É isso. Nós não podemos nos render ao resultado para poder conceituar se uma decisão do técnico no campo ela é certa ou equivocada. Ela pode dar certo ou dar errado, mas eu acho que a análise ela precisa passar muito pela premissa, pela percepção, pela intenção. E eu insisto que o Felipe Luiz, estou com o Donk, foi feliz ontem nas decisões que tomou e contribuiu muito para o Flamengo voltar de lá com a classificação. Sem contar, meus amigos, que o Felipe Luiz ele teve que ter essa percepção ainda rápido, né? Porque o Plata foi expulso e rapidamente ele teve que ter essa percepção, essa leitura de jogo. Só que eu, sinceramente, acho que ele já tinha estudado, né, essa situação do Racing ficar alçando bola à área e, logicamente, né, ele precisar, em um determinado momento do jogo, de ter que colocar ali jogadores mais altos e quem sabe até uma linha de 5, né, povoando ali a área, sabendo que o técnico do Racing iria empilhar atacantes como ele fez, tá? Então eu acho que, claro, o Felipe Luiz teve uma percepção rápida por tudo que aconteceu ali durante a partida, mas também vejo que ele já tinha treinado esse tipo de jogo e essa situação, quem sabe até de ter ficado com um a menos, né? Ele sabia que os argentinos iriam provocar a arbitragem e tudo isso eu acredito que foi pensado pelo Felipe Luiz e treinado também por ele nesses dias que o Flamengo teve para se preparar para esse confronto contra o time do Racing. Então, assim, muitos méritos ao técnico, tá? Muitos méritos ao Felipe Luiz, o Flamengo, né, ter conseguido chegar a essa decisão e suportar a pressão ali, né, das jogadas aéreas do time do Racing. Parabéns também aí pro Rossi, que fez defesas incríveis, e a defesa do Flamengo, né, que foi muito eficiente. Eu só queria propor uma discussão, não sei nem se temos tempo para isso, viu, Glaucio? Eu peço desculpa já, desde já aos amigos. Sobre uma comparação que eu acho que é válida a essa altura em que o Flamengo está vivendo o calor da emoção de mais uma classificação. O Flamengo chega para essa final de 2025 com muito menos lastro meritocrático para chegar à decisão do que chegou nos anos anteriores. Jorge Jesus 2019 é um ano mágico, eu acho que isso ninguém contesta, né? É um ano que vira referência para tudo que envolve as discussões acerca da qualidade de jogo do Flamengo, qualidade associada à eficiência. O time do Dorival Júnior de 22 foi campeão invicto. E o Renato Gaúcho em 21, quando perde para o Palmeiras a final, chega depois de dar espetáculo nas quartas de final e nas semifinais com 4 goleadas. Então, eu acho que o Flamengo está chegando para essa decisão numa comparação com as outras, teoricamente, com uma condição, do ponto de vista
comparativo inferior. Porém, tem uma vantagem muito grande. Provavelmente, se pegar a LDU, será uma condição muito favorável para jogo para o Flamengo. Então, quando chegar a decisão, e se o Flamengo for campeão, e se for contra a LDU, é preciso lembrar que o caminho até chegar a essa decisão não foi um caminho tão fluente como nos anos anteriores, Glaucia. E até, Rafa, isso vai muito ao encontro do que a gente dizia, né? Porque o Flamengo, nessas campanhas que foram, entre aspas, aí, um domínio maior, né? Traz para o próprio Flamengo essa questão de quando não há esse domínio, né, Jailson? A turma já olha de uma outra forma. Mas, assim, são temporadas diferentes. A gente lembra que o que foi a primeira fase do Flamengo nessa Libertadores. Depois também o Felipe Luiz recebe peças importantes, encorpa essa equipe, aí ele também começa a buscar os seus encaixes. A gente também precisa olhar tudo isso, né? E aí também quem vai enfrentando, quem vai pegando no caminho, acabamos de falar, eu acho que o Racing era um candidato também a esse título, pelo que vem fazendo no trabalho, né? Lembro quando saiu o confronto, derrubaram uma pena aqui no estúdio. Lembro quando saiu o confronto, alguém até fala, poxa, o Flamengo pegou aí um dos... Jailson adora. Não dá pra ignorar, rolou um barulho, o pessoal em casa ouve. Era pesada essa, hein? Eu era um guardanapo, não sei o que era. Retoma, Jailson. Vai lá. Me lembro de muitos de nós, a gente falando também que o Flamengo tinha pegado um dos principais adversários nesse momento de semifinal, né? Então, eu acho que também é preciso fazer essa leitura geral do trabalho, da temporada, do ano, né? Eu acho que isso tem que ser levado em conta. Eu até brincava assim, né? Entre aspas, né? Falando sério, mas de tom mais descontraído ontem na live, a gente fez a live do pré-jogo, eu falei, o ponto de virada, pra mim, tem 2 pontos, não sei se o Rafa concorda, mas assim... dessa temporada foi a derrota pro Central Córdoba, aqui no Maracanã, porque aqui no caso no Rio, né? Mas aqui no Maracanã, a derrota pro Central Córdoba... Aqui no Maracanã, né? Aqui você pode falar, né, Rafa? Não eu. Mas assim, o Central Córdoba, para mim, a derrota tem um ponto de virada e a não vinda, né? A não contratação do Mickey Johnston. Sim, do West Bromwich. Porque teve justamente depois da não vinda, né, dessa contratação, que o Flamengo abriu o bolso e trouxe aí Carrascal, Samuel Lino, enfim, o Emerson Royal. Jogadores que encorparam esse elenco, justamente pela pressão ali da torcida, porque tinha a decepção até por conta do Juninho, né, que o Juninho não conseguiu desempenhar o que boa parte ali do departamento de futebol pensou. Então, depois da derrota para o Central Córdoba, o José Boto vem a público e fala que não, realmente, não vai ter nenhum tipo de favorecimento à competição, porque a torcida do Flamengo ficou daquele assim, você poupou na Libertadores, não existe poupar na Libertadores. Então, ali, naquele momento, veio a cobrança e o José Boto veio a público e falou, realmente, não vai ter essa, as 2 competições são a prioridade do Flamengo para essa temporada, e depois justamente o reforço que não chegou, também veio como virada de chave, que vieram os outros reforços que encorparam de vez o elenco do Flamengo. Então, assim, teve um momento ali de oscilação. A ausência que preencheu uma lacuna, né? Exatamente. Antes da data FIFA, eu sempre lembro de você falando que a data FIFA seria um momento muito importante para o Flamengo. Justamente, ninguém foi convocado, o Flamengo teve ali mais ou menos 10 dias, e é justamente o segundo momento de oscilação na temporada, e o Flamengo conseguiu dar a resposta nos 3 jogos seguintes, e agora confirma a classificação para a final da Libertadores. E é por isso que a gente fala assim, de fato, se você olhar a trajetória do Flamengo, como o Rafa estava lembrando e tudo mais, acho que é um bom debate. Pode não ter sido a mais consistente, a campanha mais envolvente, mas ainda assim a gente olha para esse time e tem total confiança dele ser o campeão, de poder ser campeão de Libertadores, pela qualidade que tem, e acho que pesou muito essa oscilação, acho que a janela impactou muito no time, a janela de meio de ano da equipe do Flamengo. Então, por mais que de fato, se você olha a trajetória como um todo, pode não ter sido a mais vistosa, a fase de grupos, passando em segundo, o sufoco que passou contra o Estudiantes, embora você tenha tido 30 minutos muito bons, como você lembra, provavelmente merecida, tanto no cenário de 11 contra 11, ou quando teve a dificuldade e se portou bem defensivamente, mas é um time que teve toda essa dificuldade ao longo da temporada, mas que pode não ter sido a trajetória mais... do nível que o time da força do time que ele apresenta hoje, mas é inquestionável e chega extremamente forte não só para brigar pelo título da Libertadores, como também do Brasileiro.
Então tá aí, meus amigos, o Flamengo, né, que está na grande final da Libertadores da América. Quem será o adversário? LDU, Palmeiras, LDU. E aí, quem você arriscaria que vai enfrentar o Flamengo na grande decisão da Libertadores lá em Lima? Ou mais, quem você gostaria de enfrentar? Você gostaria de enfrentar a LDU de Quito? Teoricamente um adversário mais fácil, ou você gostaria, né, do clássico contra o time do Palmeiras? É, parceiro. E aí? Coloca aí nos comentários, quero saber a sua opinião. Vou deixar aqui os créditos para o canal da ESPN Brasil. O link deles se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades do nosso Mengão para você. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!